Imagine viver em uma sociedade onde uma única pessoa detém todo o poder, onde você não pode se manifestar e vive quase em uma ditadura. Agora imagine o que acontece quando essa população decide que não vai mais aceitar essa tirania, quando milhares de vozes se unem para lutar por justiça, liberdade e igualdade. Foi exatamente isso que aconteceu há mais de 2.500 anos na Grécia Antiga. O povo, cansado de governantes tirânicos, começou a resistir e buscar uma forma de dividir o poder, para que ninguém mais pudesse controlar tudo sozinho. Foi nesse momento que nasceu a Assembleia dos Cidadãos, um espaço onde 30 a 40 mil pessoas se reuniam para discutir políticas, revisar leis e, o mais importante, fiscalizar aqueles que estavam no poder. Se isso soa familiar, é porque estamos falando do embrião de algo que hoje consideramos fundamental, a divisão dos poderes. Acredite ou não, a origem desse conceito é essencial para as democracias modernas tem raízes profundas na Grécia Antiga. Mas como os poderes mudaram ao longo do tempo? E por que nós sentimos cada vez mais que não temos poder? É o que vamos entender neste vídeo. Montesquieu e os três poderes. Montesquieu. A liberdade é o direito de fazer tudo quanto as leis permitem. E se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, não teria mais liberdade porque os outros teriam idêntico poder. Quando pensamos em liberdade, geralmente imaginamos o direito de expressar nossas opiniões, escolher nossos líderes e viver de acordo com nossas próprias regras dentro dos limites da lei. Mas você sabia que muito do que consideramos liberdade hoje é resultado direto das ideias de um filósofo francês do século XVIII? Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, foi o visionário que lançou as bases para a estrutura de governo que hoje consideramos essencial para a sociedade justa e livre. Montesquieu viveu em uma época em que a França estava sob o governo absolutista de Luís XIV, um rei tão poderoso que se intitulava Supremo. Esse nível de concentração de poder era perigoso e para Montesquieu absolutamente inaceitável. Ele viajava pela Europa, observando de perto os sistemas políticos de outras nações, especialmente o modelo britânico, e começou a imaginar uma nova maneira de organizar o governo, uma maneira que garantisse que ninguém jamais pudesse exercer tanto poder sozinho novamente. Foi assim que ele desenvolveu sua famosa teoria da separação dos poderes, detalhada em sua obra monumental, O Espírito das Leis, 1748. Montesquieu acreditava que para garantir a liberdade e evitar o abuso, o poder do governo precisava ser dividido em três ramos diferentes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um desses ramos teria suas próprias responsabilidades e poderes, mas todos estariam em um delicado equilíbrio, vigiando e limitando uns aos outros. E será que isso acontece mesmo até hoje? O poder legislativo é o ramo responsável por criar as leis que governam a sociedade. Montesquieu sugeriu que o legislativo deveria ser bicameral, ou seja, composto por duas câmaras, representando diferentes setores da sociedade, o que ajudaria a equilibrar ainda mais o poder e garantir que as leis fossem justas e equitativas. Já o poder executivo ficaria encarregado de implementar e fazer cumprir as leis. O executivo deveria ter poder suficiente para gerenciar o Estado de maneira eficaz, mas sempre com suas ações limitadas e supervisionadas pelo legislativo, para evitar qualquer tentativa de abuso. Já o poder judiciário, para Montesquieu, deveria ser o poder independente, forte o bastante para administrar a justiça de forma imparcial. Sua função seria interpretar as leis e garantir que fossem aplicadas corretamente, protegendo assim os direitos dos cidadãos contra qualquer violação. E onde tudo isso se conecta com a liberdade? Montesquieu acreditava que só quando o poder estivesse devidamente dividido e equilibrado entre esses três ramos, a verdadeira liberdade poderia florescer. Essa ideia foi um divisor de águas na história política e foi fundamental para a construção da Constituição dos Estados Unidos, onde os fundadores reconheceram o perigo do absolutismo e se empenharam em criar um sistema que protegesse os direitos individuais de todos os cidadãos. O impacto dessas ideias foi tão profundo que, até hoje, a separação dos poderes é um princípio fundamental em muitas democracias ao redor do mundo. Mesmo que nem todas sigam rigorosamente o modelo original proposto por Montesquieu, o conceito de que o poder deve ser controlado e equilibrado para prevenir a tirania permanece como um dos pilares das governanças modernas. Montesquieu não só nos deu uma teoria, mas um legado que ainda molda o modo como pensamos sobre a liberdade e justiça.
um princípio que, ao menos no papel, está em curso no Brasil. E agora, se você está gostando de descobrir como as ideias de Montesquieu moldaram o mundo moderno e garantiram a nossa liberdade, e também gosta de documentários e cases de sucesso, deixe o seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal. Agora de volta para o vídeo. Os 3 poderes no Brasil. Agora que já entendemos como a teoria de Montesquieu sobre a separação dos poderes mudou o mundo, é hora de trazermos essa ideia para mais perto de casa. Como será que esses 3 poderes funcionam aqui no Brasil? E mais, como eles impactam diretamente a nossa vida, aparecendo diariamente nas manchetes dos jornais? Vamos pensar no Brasil como uma grande empresa. Imagine que essa empresa é gerida por 3 diretorias principais, cada uma com funções específicas e essenciais para o bom funcionamento do todo. Temos o Poder Executivo, que é como a diretoria de operações, responsável por administrar o país. O Poder Legislativo, que podemos comparar à diretoria de normas e regulamentos, é quem cria as regras que todos devem seguir. E por fim, o Poder Judiciário, que funciona como um departamento de controle de qualidade, resolvendo conflitos e garantindo que as leis sejam aplicadas corretamente. Aqui no Brasil, o Executivo é representado pelo Presidente da República. Ele é a figura central, mas não tem poder absoluto. Se tivesse, viveríamos em uma ditadura, como acontece na Coreia do Norte. Para garantir que o presidente não haja sozinho, ele conta com os ministérios, que são como departamentos especializados em diferentes áreas. Cada ministério é responsável por uma parte específica da administração do país, como educação, saúde, segurança e economia. Mas apesar da importância do presidente, ele precisa trabalhar em conjunto com o legislativo para que suas decisões sejam implementadas. O Legislativo, por sua vez, é composto pelo Congresso Nacional, que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. São os deputados e senadores que criam as leis que regem o país e muitas vezes precisam aprovar as propostas do presidente. Isso significa que o presidente não pode agir de forma unilateral. Ele precisa da aprovação do Congresso para muitas das suas ações. Por exemplo, existe uma ferramenta muito interessante chamada Medida Provisória, MP. Com ela, o presidente pode implementar uma regra que tem efeito imediato, mas que precisa ser aprovada pelo Congresso dentro de 120 dias. Caso contrário, a medida perde a validade. Imagine que o presidente decida remover todos os semáforos das ruas do Brasil. Uma ideia extrema, mas que serve para ilustrar o ponto. Essa decisão entraria em vigor imediatamente, mas se o Congresso não aprovar a medida dentro do prazo, os semáforos teriam que ser reinstalados. Esse equilíbrio de poder é fundamental para evitar abusos e garantir que as decisões sejam tomadas de forma democrática. O presidente pode propor, mas precisa do aval do Congresso. E além disso, ele também tem o poder de vetar leis propostas pelo Legislativo, mostrando que nenhum dos poderes tem autoridade absoluta. Essa mesma estrutura se repete nos estados e municípios. Os governadores e prefeitos atuam de maneira semelhante ao presidente, com secretarias estaduais e municipais que correspondem aos ministérios federais, e assembleias legislativas e câmaras de vereadores que desempenham funções análogas ao Congresso Nacional. Mas não podemos esquecer do terceiro poder, o Judiciário. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, STF, é o órgão máximo desse poder, composto por 11 ministros. O STF é responsável por interpretar as leis e garantir que elas sejam aplicadas de forma justa. Eles lidam com casos de grande importância, muitas vezes envolvendo figuras públicas de alto escalão. E tem mais, além dos 3 poderes tradicionais, o Brasil conta com um órgão independente e essencial, o Ministério Público Federal, MPF. Esse órgão tem a função de monitorar as ações dos 3 poderes, garantindo que nenhum deles abuse de sua autoridade. Liderado pelo Procurador-Geral da República, o MPF tem o poder de denunciar até mesmo o presidente, mas para que a denúncia prossiga, é necessário que a Câmara dos Deputados autorize a investigação. Todo esse sistema foi desenhado para manter um equilíbrio de poder, garantindo que nenhuma decisão seja tomada de maneira arbitrária. Entender como ele funciona é crucial, não só para que possamos compreender melhor as notícias que vemos todos os dias, mas também para que possamos exercer nosso papel de cidadãos de maneira mais consciente e informada. Mas eles funcionam mesmo? Se a gente recortar um momento que a gente está vivendo exatamente agora, o que tem de diferente é a crise dos 3 poderes. Mas como era de se esperar, nem sempre as coisas funcionam bem aqui no país. Ao longo dos séculos, o Brasil vivenciou vários
vários momentos em que o equilíbrio entre os três poderes foi rompido, gerando consequências que podem ser sentidas até hoje. O primeiro baque veio logo no início do nosso país como território independente, ainda durante o período imperial. Introduzido pela Constituição de 1824, o Brasil adotou uma característica única, o poder moderador. Esse poder era exclusivo do monarca, ou seja, dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas o que significa na prática? O poder moderador permitia ao imperador intervir em todos os outros poderes para garantir a estabilidade do Estado. Isso incluía dissolver a Câmara dos Deputados, nomear e demitir ministros e conceder anistias. Embora essa centralização fosse vista por muitos como uma forma de proteger a nação contra instabilidades políticas, também era criticada por concentrar poder demais nas mãos de uma única pessoa. O imperador, ao exercer esse poder, acabava por limitar a democracia e favorecer os interesses monárquicos, muitas vezes em detrimento do bem-estar coletivo. Por sorte, nem Pedro I e nem o II usaram muito essa regalia, mas se tivéssemos caído nas mãos de um ditador, poderíamos estar sobre um regime até hoje. E falando de regime, nenhum período foi tão devastador para a separação dos poderes no Brasil quanto a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Após o golpe de Estado, o poder foi centralizado no executivo, com os presidentes militares assumindo um controle quase absoluto sobre o país. O Congresso Nacional foi fechado várias vezes e suas funções foram drasticamente reduzidas. Os direitos constitucionais foram suspensos e o habeas corpus, que protegia os cidadãos contra prisões arbitrárias, foi eliminado. O judiciário também foi severamente afetado. Juízes alinhados ao regime eram nomeados e tribunais militares foram instaurados para julgar crimes políticos, muitas vezes violando direitos humanos básicos. Esse período foi marcado por uma repressão brutal, com censura à imprensa, perseguições políticas, torturas e desaparecimentos, exatamente o oposto do que a separação dos poderes prega. E mais recentemente, em 2005, o Brasil foi abalado pelo escândalo do Mensalão, que revelou um esquema de compra de apoio parlamentar no Congresso Nacional pelo governo do Partido dos Trabalhadores, PT. O esquema consistia em pagamentos mensais a deputados para garantir o apoio a projetos de interesse do governo. Na prática, era o executivo comprando o legislativo para ter mais poder. Esse foi considerado um dos, se não o maior, escândalo de corrupção do mundo. E sabe o que é pior? Ele continua acontecendo. Embora não da mesma forma, o que o orçamento secreto e as emendas parlamentares fazem é essencialmente a mesma coisa: comprar votos e apoio do Congresso, ou seja, do Legislativo, para este se alinhe com os interesses do Executivo, concedendo mais poder do que previsto. Enquanto nos anos 2000, este escândalo levou à condenação de várias figuras públicas importantes e um precursor de investigações ainda maiores, como a Operação Lava Jato. Hoje nada está acontecendo. As pessoas estão apenas assistindo o seu dinheiro ser utilizado para comprar apoio e desequilibrar os poderes. Por isso, é essencial que estejamos sempre atentos e informados sobre como o poder é exercido no nosso país. Entender que deve haver uma separação e, mais importante ainda, entender que para um presidente tenha poder real para tomar decisões e mudar o país, o que ele realmente precisa é de apoio no legislativo. Por isso, votar certo para essas casas é igualmente importante, ou então ficaríamos presos nessa dinâmica em que o nosso dinheiro é utilizado para comprar votos e apoio, e não para melhorar o nosso país. Será que temos equilíbrio hoje entre os poderes do nosso país? Comente abaixo o que acha sobre isso e ajude a informar mais as pessoas compartilhando este vídeo com sua família e amigos. E se você quer saber como os bets e cassinos online estão destruindo famílias, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Até a próxima.